do Ocidente. Então, essas questões, elas têm, nós temos que refletir, nós temos que questionar, nós temos que tentar entender o que tem por trás disso. Né? Qual é o outro lado da moeda? E certamente o outro lado da moeda é uma necessidade de sobrevivência do próprio Ocidente. Né? O próprio Ocidente na sua fase agonizante, né? E que necessita de tamanha agressividade para poder sobreviver. Né? Mais uma vez. E aí nós temos que ver o resultado disso, porque o Oriente Médio hoje não é o Oriente Médio do século XIX, final do século XIX. Há experiências ali que podem produzir profundas contradições nessa lógica intervencionista externa. E eu acho que a Síria é um exemplo disso. Pode ser um exemplo disso. Né? E evidentemente que essa exploração midiática, a professora Dario também já falou tão bem, nós não podemos dizer que é patética porque muitas pessoas acreditam. Né? Aquele caso daquela moça lésbica que denunciou, vocês não sei se se recordam disso, a moça lésbica era um senhor de 40 anos que lá no perfil X começou a apresentar as atrocidades, né? E o desrespeito contra os homossexuais na Síria. Só que esse senhor morava nos Estados Unidos. Esse senhor morava nos Estados Unidos, e exatamente. Era canadense. E era canadense. Isso é a globalização. Né? Então, é importante ter atenção para isso. O Dario também referiu as ONGs e principalmente a Anistia Internacional. A Anistia Internacional informa os massacres governamentais na Síria sem nunca ter posto os pés na Síria. Como fica sabendo? Não sei. Faço a menor ideia. Como é que eles podem afirmar sobre esses massacres? E nós sabemos que, por fontes alternativas, que muito do pânico e da ação agressiva contra a própria sociedade síria aconteceu com base na ação de franco-atiradores. Né? Ficavam atingindo a população e depois se dizia que aquilo tinha sido ação do governo contra a sua própria população. E muitos desses franco-atiradores mercenários pagos pelos petrodólares da Arábia Saudita e do Catar. E justamente isso revela uma outra realidade do Oriente Médio que também é histórica, que é o problema entre os próprios árabes. Né? E o debate todo em torno de uma possível unidade que nunca se alcançou na região. Né? Então, na verdade, as potências interessadas no Oriente Médio, Estados Unidos, Europa Ocidental, aí a França tem um papel importante. Né? Essas potências, elas lembram muito bem os efeitos dos dois primeiros choques do petróleo, né? 73 e 79, e que afetaram diretamente as suas regiões. Um terceiro choque do petróleo, em um momento de recessão, em um momento de crise, afetaria profundamente a economia do primeiro mundo. Por isso que eu digo, é uma questão de sobrevivência. Né? A agressão é uma questão de sobrevivência. Justificando, justamente estou dizendo que o perfil dessa ação ocidental. Né? E por fim, então, eu não quero me estender tanto, deixar um espaço para o debate, gostaria de lembrar que o governo sírio, independente do seu perfil, do seu projeto político, das suas características, não se trata de nenhuma defesa do projeto político do governo sírio, mas é importante lembrar que o governo sírio é um governo sólido. Né? Que há um aparato militar e um exército moderno. Né? E há uma coesão popular em torno dessa ideia de orgulho sírio, de nação. Tá? E essa nação, curiosamente, como o professor Dario já referiu, é uma nação múltipla, de uma multiplicidade étnico-religiosa que não contrapõe a ideia de unidade. Isso é interessante observar. Né?
Por isso, há muita dificuldade em proceder com uma invasão, diferente daquilo que aconteceu na Líbia e no Iraque. Tá? E, por fim, eu só gostaria de lembrar que a oposição na Síria, é interessante isso quando o médico não sabe definir uma doença, ele diz que é uma virose. Tá? Quando a gente não sabe definir a oposição, nós chamamos de rebeldes. Os rebeldes. Tá? Bom, o chamado Exército Livre da Síria, tá? Na verdade, ele é formado por uma pequena parcela de desertores. Tá? Grande parte desse exército ele é cooptado pelos sauditas e também pela Al-Qaeda, que o professor Dario já referiu. Tá? E eles têm uma função, tá? Que é destruir a infraestrutura síria, bombardear, incendiar os edifícios públicos, tá? Assassinar seletivamente personalidades populares, tá? E amedrontar a população civil. Certo? Então, na verdade, o que nós estamos acompanhando é, mais uma vez, uma das famosas atrocidades da história, como tantas outras que nós já assistimos. Mas, talvez o que tenha um pouquinho de... talvez nesse momento a diferença seja pelo fato de que nós não estamos mais lidando com sociedades tão inexperientes, no sentido de não entender o que está acontecendo, né? Qual é todo o movimento que está por trás dos eventos que essas sociedades estão vivenciando. Né? Por fim, eu só gostaria de lembrar que, na verdade, quando se falou numa primavera árabe, como se tudo acontecesse igual no Oriente Médio, né? Já referi isso, não é assim, né? As experiências são diferentes, mas quando se falou numa primavera árabe e se banalizou a ideia de revolução, né? Eu me sinto no direito também de dizer que o que está acontecendo na Síria é uma grande contra-revolução conservadora, reacionária, né? Com base, inclusive, nessa, vamos dizer assim, esse retorno, né? Fundamentalista, que na verdade está ligado a uma lógica, né? Na medida em que toda aquela modernidade foi sendo identificada com o Ocidente, né? Ela acabou perdendo legitimidade em favor dessa ideia de autenticidade, de uma origem obscura, né? Problemática, que os fundamentalistas tentam apresentar. Né? Mas, na verdade, me parece uma grande contra-revolução conservadora e apoiada pelo Ocidente, mais uma vez, porque o Ocidente adora apoiar contra-revolucionário, porque você sabe. Né? Muitas experiências, sabemos, aqui na América Latina, Cuba, Nicarágua, por aí vai. Né? Ação contra-revolucionária é permanente, é constante, ela é uma estratégia permanente de desestabilização daqueles regimes que buscam autonomia, identidade, soberania, fundamentalmente. Né? Num mundo que vive uma profunda transformação, que nós vamos ter que acompanhar ali ao longo das próximas décadas. Eu quero estar viva para ver o resultado, espero que sim. Obrigada. Bom, muito obrigado, professora Ana Lúcia. Acho que as duas explanações aqui foram brilhantes. Eu, particularmente, aprendi muito nesse pequeno espaço de tempo. Os dois falaram praticamente o mesmo tempo, em torno de 45 minutos, mas foi muito importante. Eu queria, como eu fiz uma pequena homenagem aqui ao nosso camarada, né, Hans Baumann, que é um combatente. A família do Hans Baumann fugiu do regime nazista na Alemanha e veio para o Brasil. Então era um alemão que foi perseguido por aquele regime, né, horrendo que nós tivemos na nossa
terra. E também eu queria citar duas pessoas aqui que são também combatentes e que estão presentes. Um é o meu querido amigo Guilhermo Ralo, que é um tupamaro, que ficou 13 anos em cárcere, através da ditadura. 12 anos, eu aumento um pouco, porque para mim qualquer tempo é uma imensidão, através da ditadura uruguaia, e que hoje está aqui. Casualmente também, acho que é parente, né, o Nelson Danileves, que é meu colega enfermeiro, que também foi preso pela ditadura brasileira e que hoje está aqui presente também, prestigiando esse debate, e que também, graças a ele e a muitos outros, nós estamos conseguindo debater nesse espaço aqui, livremente, conquistando conhecimento, enfim. Está aqui também o presidente do Partido Comunista Brasileiro, Humberto, nosso camarada Humberto também. E outro povo que é massacrado diuturnamente, e que a mídia tenta demonstrar que são um povo terrorista, que luta pelo seu espaço, pelo seu território, que é o povo palestino, e que está aqui presente o Nader, que é do Instituto Cultural Palestino, e que nós temos que lembrar a nossa homenagem, pela resistência que esse povo tem, que faz parte dessa luta que o Dario e que a professora Ana Lúcia tem colocado. E, por fim, também, como eu citei no início, o povo cubano, que é tão massacrado, pela mídia, com mentiras e mais mentiras. Hoje eu estava vendo uma reportagem da Agência Estado, que está até no Correio do Povo, no site do Correio do Povo aqui, falando que o Brasil conquistou uma das metas do milênio, que é a redução da mortalidade infantil, que era para chegar até 19 por mil até 2015. Nós estamos chegando a 16 por mil agora no ano de 2012. Uma baita conquista, já que em 1990 eram 58 por mil nascidos vivos. Cuba tem 4,5 por mil. É a menor taxa de mortalidade infantil das Américas. Ganha inclusive dessa maior potência que nós estamos falando até agora, que é os Estados Unidos da América, que tem em torno de 6 a cada 1000 nascidos vivos. É um orgulho isso para quem defende a liberdade, para quem defende o conhecimento, para quem defende povos que lutam por um sistema que garanta realmente a defesa da vida. E esses 5 cubanos que estão presos nos Estados Unidos estavam fazendo isso, defendendo a vida. E por isso hoje eles estão presos por um governo que se diz democrata, que é o governo dos Estados Unidos. Infelizmente, Obama não ainda cumpriu com aquilo que ele disse que cumpriria durante seu mandato, porque nós vimos aqui, através da explanação, as razões que o professor Dario e a professora Ana Lúcia colocaram. Então, eu abriria agora para o debate, para perguntas. Nós temos um microfone sem fio aqui para as pessoas exporem as suas dúvidas ou contestar alguma coisa que foi colocada aqui na mesa, para que a gente possa abrilhantar mais ainda esse momento que a gente está vivendo. Eu só queria... Bom, só aperta, Bom, essa parte azulzinha ali, se tu quer usar o... Bom. Pouca coisa para não incomodar vocês. Em primeiro lugar, essa homenagem que o Ricardo presta à minha pessoa não é justificada, porque há mais de 50 anos eu luto por essas questões todas. Eu luto no Clube de Cultura há 55 anos, eu sou membro do Partido Comunista Brasileiro há muitos anos, e eu acho que o dever nosso, que lutamos nessas entidades, junto com a Saint-Martin, que eu sou vice-presidente, não é querer aparecer, não é querer mostrar que faz o melhor. Sem um trabalho coletivo, nada disso acontece. A gente não trabalha sozinho. Quem trabalha sozinho está prestes a sucumbir de tanto trabalhar sozinho. Ele tem que se fazer aliar com outras pessoas. Infelizmente, nessas organizações, os que trabalham não são muitos.
não recebe nada e se sacrificam muito. Essa juventude brilhante que está hoje aqui, tá? A gente conquistou indo nos cursinhos para vestibular, indo em outras organizações, distribuindo panfletos, tá? Para fazer os atrair. É lógico que nem tudo é louvor, nem tudo existe o interesse no vestibular. Isso é justo, né? Saber alguma coisa para o vestibular das coisas importantes que acontecem durante todo o ano, né? Então, o problema do Paraguai, que nós tivemos um público semelhante aqui, o impeachment do Lugo, né? Em 24 horas, e o problema sírio é uma continuidade que o Clube de Cultura há 63 anos de vida faz, e a Associação Cultural do São Martim há 27, vai para 28. Então, a gente está satisfeito em proporcionar isso aí. E sempre tem reciprocidade dos professores da URGS, da PUC, de outros, que nunca nos cobraram, que eu me lembre, nunca nos cobraram, durante todos esses anos, um centavo de dinheiro, tá? Para fazer palestra. O justo seria, porque eles lecionam durante o dia, não são muito bem pagos, são poucos. Os AURGS vieram de uma greve agora, tá? Uma greve de muitos meses, lutando por, entre outras coisas, por melhorias de salário, que o governo sabe que tem que dar e não dá, né? Então, nós somos muito agradecidos a eles. Principalmente o Dario, que me chama de feitor, de tanto que eu convido ele para dar palestra no clube, ou na associação, ou em outros lugares, e que nunca se furtou a vir, a não ser quando ele leciona de noite. E a Ana Lúcia também, que segue esse caminho. Bom, eu não quero falar muito, porque eu quero dar a palavra a vocês. Vocês têm tido paciência em ficar aqui e ouvir um pouco de música também. Nós sempre queremos proporcionar. A mim ensinaram que palestra sem música e sem uma hora de arte não é palestra, não é completa. Então, o trabalho cultural é muito importante, tanto do ponto de vista musical, como de teatro, como de palestras. E hoje, a partir de ontem, eu pessoalmente, que trabalho muito com cultura, sou do Conselho Municipal de Cultura, sinto com pesar a saída da Ana de Holanda, do Ministério da Cultura, porque ela, com alguns erros, há muitos acertos, né, quis levar a cultura onde ela até hoje não chegou. E qual é o principal papel disso? Qual é a importância disso? Que ela declarou que o governo não sustenta a cultura, não dá dinheiro para a cultura. E isso não é só na esfera federal, é na esfera estadual, na esfera municipal. A prefeitura nunca tem dinheiro para nada, tá? Então a gente tem, são 8, 9%, eu acho que vai até diminuir para 7%, o orçamento que está previsto para a cultura aqui em Porto Alegre. Então, nós queremos mais uma vez agradecer a presença, e vocês são bem-vindos, porque vocês são o que a gente é hoje, tá? Vocês são o futuro, e vocês deixam esse espaço mais brilhante do que essas luzes que iluminam. Muito obrigado. Oh, virou poeta, né?
Pessoal, está aberto então a palavra para quem quiser dispor alguma pergunta. Quero fazer referência aqui ao professor Miguel, também um grande parceiro, né? Professor de História, professor de dos cursinhos universitários, enfim, está sempre presente. Vânia. A questão que eu levanto é o seguinte, né? Eu tenho curiosidade em saber em todo esse processo, né? Para mim, ao menos, ficou claro, né? Que tem a questão geográfica, mas fundamentalmente com interesse econômico, né? E de isolamento. Qual o papel do Brasil? Eu faço uma ligação com a questão dos BRICS, né? Que justamente envolve, né? Rússia, China como principais, né? Brasil, África do Sul. Qual seria? Não precisa. Tá ruim, né? Tá. Olha que eu. Não. Curto. Eu vou perder o pensamento. Vou falar mais alto. Qual o papel do Brasil, né? O papel do Brasil e dos próprios países, né? Que envolve a questão dos BRICS, né? Envolve, né? Justamente Rússia, né? China, África do Sul. Qual o papel do Brasil nessa questão toda? Não seria um movimento contrário de isolar esses países que hoje tentam isolar o Irã, por uma questão estratégica, né? Tentam ferir a própria soberania, né? A autodeterminação do povo sírio. A pergunta é essa: o papel do Brasil, essa questão teria alguma relação também de isolar, de fazer esse movimento ao contrário? Alguém mais para concentrar umas 2 perguntas, 3? Eu queria uma dúvida, porque pode ser microfone mesmo? Pode ser. Porque o momento escolhido agora para essa interferência ocidental no Oriente Médio, por que não na ascensão dos governos, que nem foi falado do Hafez al-Assad, desses governos ditos nacionalistas, quando subiu o Nasser no Egito, por exemplo, ou até mesmo o Gaddafi, por que não, digamos, cortar esse mal ocidental pela raiz, assim como foi feito com o Lugo, aqui na América Latina, com o impeachment rápido de 24 horas? Por que não pegaram nesse momento da ascensão, quando esses regimes não estavam tão bem estruturados? Por que a escolha do momento atual mesmo? Mais alguém para aproveitar? Então nós passamos então para o professor. Olá, Humberto. Não precisa, o microfone falou alto, acho que... Não, mas eu acho que é melhor. Obrigado. Mas ouvi com a maior atenção a explanação dos nossos brilhantes palestrantes, mas eu gostaria de levantar uma questão que diz respeito ao Irã. A desestabilização da Síria implicaria numa desestabilização de possíveis aliados do Irã. A própria Síria é um aliado do Irã. E isso teria repercussão também no Líbano, na medida em que a força política de fato dominante é o Hezbollah, e que tem ligações com a Síria. Isso permitiria, então, a desestabilização da Síria, permitiria que no Líbano subisse ao poder a Falange, que é a direita fascista do Líbano. Então, a minha pergunta é se essa desestabilização não é um passo para uma possível agressão militar ao Irã. Muito bem, então passamos a palavra agora ao professor Dario, pode ser? Ou... Pode.
Então... Bom, em primeiro lugar, quanto à questão do papel do Brasil e dos BRICS, eu acho que nós estamos vivendo um momento um pouco diferente da época do governo Lula. Por um lado, pelo próprio perfil, pela própria forma de governar e de tratar as relações internacionais, que foi na época do governo Lula. Por outro lado, nós estamos frente a uma recessão mundial brutal, da qual nós já começamos a sentir alguns efeitos, e é uma tentativa do governo, do Estado, de tentar moderar essa recessão, os efeitos dessa recessão econômica mundial. Mas, ao mesmo tempo, o que nós temos que levar em consideração é o seguinte: os BRICS indiretamente estão atuando através da China. Não adianta nada para um país como o Brasil, cujo exército, segundo dizem os próprios militares, teria munição para 1 hora de guerra, e que, segundo um analista de estratégia militar e de armamentos modernos, diz que numa batalha de blindados o exército brasileiro seria derrotado pelos blindados do exército uruguaio, que são muito mais modernos e mais eficientes do que os blindados do exército brasileiro. Um país completamente desarmado, um país que não possui uma marinha nuclear submarina, é um país que ia fazer apenas discursos na Assembleia Geral da ONU. E aí, nesse caso, a gente tem que levar em consideração que quem detém o poder mesmo é a China, porque por ela pertencer ao corpo permanente do Conselho de Segurança da ONU, ela possui o poder de veto. E ao possuir o poder de veto, ela pode negar toda e qualquer tentativa de agressão legitimada pela ONU. Então, eu acho que aí é uma espécie, talvez uma espécie, posso estar absolutamente errado, uma espécie de realismo político do Brasil e dos outros países dos BRICS.